Olá, essa é uma aula teste do sistema EAD do Estúdio 9. Eu sou o professor Júlio Cruz e nós iremos assistir uma aula de matemática do 9º ano, que o assunto será adição algébrica de radicais. Bom, falando em adição algébrica, nós iremos começar com algumas adições e subtrações fáceis, para a gente ir esquentando o cérebro, ok? Vamos lá, então 7 mais 5. Quanto que dá 7 mais 5? Muito bem, 12. Agora 7 menos 5. 7 menos 5 dá 2, ótimo, fácil, né? Resolver isso aí foi fácil, professor. Então, 7 morangos mais 5 morangos. Quanto que dá? 12 morangos, certo? Tá fácil. 7 menos 5, 2. Então, 7 morangos menos 5 morangos vai dar 2 morangos. Agora, 7 reais mais 5 reais. 12 reais, professor. Ainda tá fácil. 7 reais menos 5 reais, 2 reais. Ok, então agora 7 reais mais... Não, vou dificultar. Menos 5 morangos. 7 reais menos 5 morangos vai dar... bugou. Pois é, bugou o cérebro porque 7 reais menos 5 morangos não dá, né? Não dá. E por que não dá? Muito bem, não dá. Qual o motivo de não ter dado certo? Bom, 7 reais menos 5 morangos, a gente não pode fazer conta de somar nem de diminuir com coisas diferentes, ok? Para que pudéssemos somar dinheiro e morango, nós teríamos que transformar ou dinheiro em morango ou morango em dinheiro, certo? Bom, então como que a gente resolve aí nesse caso? Ó, o mesmo ocorre na adição de radicais. Não podemos somar ou subtrair radicais diferentes. Para isso, vamos transformar eles em radicais iguais. Então, nós temos que transformar os dois em radicais iguais ou semelhantes. Mas, afinal de contas, o que são radicais semelhantes? O que são esses radicais semelhantes aí? Radicais semelhantes são quando os radicais têm o mesmo índice. O índice é aquele númerozinho que está em cima da raiz lá, né? A gente tem ali, ó, raiz quadrada de 10 e menos 3 raiz quadrada de 10. São radicais semelhantes? São, porque raiz quadrada de 10 de 3 menos 3 raiz de 10... Os dois são raiz quadrada. Não porque tem o 10 dentro da raiz, mas porque os dois têm a raiz quadrada, o mesmo índice, ok? No próximo exemplo ali a gente tem raiz cúbica de 2 menos 10 raiz cúbica de 2 e 7 raiz cúbica de 2. Também, ó, radicais semelhantes porque raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2 e raiz cúbica de 2, certo? Se uma expressão tiver radicais semelhantes, nós podemos reduzi-la a um mesmo termo, ou seja, nós podemos somar ou diminuir. É como se eu estivesse falando assim, ó, 3 tangerinas mais 2 tangerinas. São 5 tangerinas. 3x mais 2x. São 5x. Agora, se eu estiver falando 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, são 5 raiz de 2, ok? Eu só faço a continha com os números que estão na frente da raiz, que a gente chama de fatores. A raiz seria a tangerina, o x, ou mesmo até o morango, a gente só repete. Nós falamos o quê? 3 morangos mais 2 morangos, 5 morangos. A gente repete a palavra, a gente não faz conta da palavra, só do número que está na frente dela, certo? Então vamos lá, exemplo 1. Reduzir a um só termo a expressão. Nós temos ali 10 raiz de 3 mais 1 raiz de 3, né? Quando não tem o número na frente da raiz, significa que o número que está ali é 1, ok? Então, menos 4 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Quanto que vai dar? A gente vai fazer a continha com os números que estão na frente da raiz. Vamos ver lá como é que vai ficar? Ó, entre parênteses, tá? Naquela próxima linha ali eu só repetia a expressão toda e na próxima linha, entre parênteses, eu coloquei ali os números que estão na frente das raízes, ou seja, os fatores das raízes. Então eu coloquei o 10, o 1, que não está aparecendo lá na linha de cima, na raiz de 3, né? O menos 4 e o mais 2. E aí eu faço a continha normalmente ali dentro do parênteses, 10 mais 1, 11. 11 menos 4 dá 7 e 7 mais 2 dá 9. Vamos para o próximo exemplo. O exemplo 2, simplificar aquela expressão ali, ó. Nós temos 6 raiz quadrada de 5, menos 2 raiz quadrada de 7, menos 5 raiz quadrada de 5, mais 3 raiz quadrada de 7. Perceba que na próxima linha ali eu só repeti aquela expressão do jeitinho que está ali, e na linha seguinte eu coloquei 6 raiz quadrada de 5
menos 5 raiz de 5, menos 2 raiz de 7. Eu só inverti ali o segundo e o terceiro termos, ok? Mudou o menos 2 de lugar com o menos 5, mas isso não quer dizer que tenha mudado a expressão. Eu só mudei os caras de lugar. Não mudei nada na expressão. Agora que a gente vai resolver. Então vamos pegar ali, ó, 6 raiz quadrada de 5 menos 5 raiz quadrada de 5 vai ficar aqui, ó, 1 raiz quadrada de 5, ok? Aqui nós temos 1 raiz quadrada de 5, resultado desse menos 5 com o 6 aqui. Agora, menos 2 raiz quadrada de 7 mais 3 raiz quadrada de 7, aqui, ó, menos 2 mais 3 vai ficar mais 1, ok? Mais 1 raiz quadrada de 7. E quanto que é 1 raiz quadrada de 5 mais 1 raiz quadrada de 7? Não dá para somar, certo? Não dá para somar porque a raiz quadrada de 5 não é semelhante à raiz quadrada de 7. Eles não são radicais semelhantes. Ali nós temos o número que está dentro deles ali, o 5 e o 7, dentro do radicando, eles são diferentes. E por causa disso nós não podemos somar. Tá, professor, então como que resolve isso daí? Para isso, nós temos os números decimais. A raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,23. Esse número você vai encontrar se você estiver usando uma calculadora, né? Porque se você tiver sem calculadora, você sabe que a raiz quadrada de 5 é um número que está entre 2 e 3, porque a raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 9 é 3. Então, um número que está entre 2 e 3 é 2, alguma coisa. Agora, com uma precisão de 2 casas decimais, uma calculadora vai te fornecer isso aí. Mas para o nosso exemplo aqui vai ser o suficiente. A raiz quadrada de 7 é aproximadamente 2,64. E aí, fazendo uma continha básica de adição de números decimais, 2,23 mais 2,64 igual a aproximadamente 4,87. Ok, vamos para o próximo exemplo. Nós temos aqui, ó, raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2. 2,23 menos 1,41, que dá aproximadamente 0,82. Isso também acontece do lado direito aqui, a gente pode perceber, no 3 mais raiz quadrada de 3. O 3 eu só repeti ali, ó, e a raiz quadrada de 3 é 1,73. Somando 3 com 1,73, nós temos aproximadamente 4,73, ok? Tá, mas aí nós temos a resposta na forma decimal, número com vírgula. E quando a gente não sabe aproximadamente qual é o valor do radical, qual é o valor da raiz, né? Como a gente pode ver aqui no próximo. Ó. Nós temos aqui raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 18. Eu não sei aproximadamente quanto que é o valor do radical. Raiz quadrada de 50 e complicou. Tem um outro jeito de fazer. Como que a gente vai resolver isso aí? Simples. Vamos igualar os radicais. Vamos simplificar os radicais e transformar eles em radicais iguais. Aqui nós podemos ver aqui, ó, raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 18. O que eu fiz com esse 50 aqui? 50 é 25 vezes 2. E 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Está aqui, ó, 25 vezes 2. O 18. O que eu fiz com 18? 18 é 9 vezes 2. E 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Está aqui, ó, 9 vezes 2. Então eu não mudei esses números aqui. Ó. 50 e 18 continuam aqui, só que escritos de outra maneira. Que maneira que é essa? Escritos na forma fatorada, ok? Está na forma de fatores. E na próxima linha, o que nós temos aqui? Ó? Esse 5 ao quadrado, ele saiu da raiz, por quê? Porque o expoente dele é 2. Lembra daquela propriedade que a gente já sabe dos radicais, quando o expoente dele é igual ao índice que está aqui, ó, que não aparece, e a gente sabe que é 2, porque não está aparecendo. Quando o expoente for igual ao índice, o que acontece? Este númerozinho aqui, que é a base, ele pode sair para fora da raiz. Então está aqui ele, ó, 5 raiz quadrada de 2. Esse 2 que está aqui, ele não vai sair para fora da raiz, então ele continua aqui, ok? Este númerozinho aqui, ó, esse númerozinho 3 ao quadrado aqui, ele também vai sair da raiz. Esse 3 ao quadrado aí, ele vai para onde? Ele vai para fora da raiz ali, fica 3 raiz quadrada de 2, ok? Olha só os radicais, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. Agora, eles são semelhantes, então eu posso somar. Ou seja, eu posso repetir ele e somar os números que estão antes dele, né? O 3 e o 5. 5 mais 3, temos 8 raiz quadrada de 2, ok? O que nós vimos nesta aula, então?
Nesta aula, você aprendeu que para somar coisas diferentes é preciso antes torná-las iguais, ok? Grave isso. É aquele mesmo conhecimento de equações. Se você tem 2x mais 3y, não dá para somar porque x com y são coisas diferentes. 2x mais 3x já poderia somar porque dá 5x são coisas iguais, né? Mesmo exemplo que a gente fez lá dos R$7 menos os 5 morangos. Ok? Bons estudos então, pessoal. Ficamos por aqui e até a nossa próxima aula.